Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Eu sou o professor João Mendes, sou o professor responsável pelo curso de Matemática Eletiva do terceiro ano do ensino médio. Nesse vídeo eu vou apresentar para vocês um pouquinho como será a Matemática Eletiva no terceiro ano. Bem, por que cursar Matemática Eletiva no terceiro ano? A ideia é fazer uma complementação e aprofundamento de alguns conteúdos esses que orbitam em torno de conceitos vistos ao longo do curso de Matemática do ensino médio. Ou seja, nós iremos trabalhar tanto com alguns conteúdos que vocês já conhecem, complementando e aprofundando esses conteúdos, como também trabalhar com outros conteúdos que estão correlacionados com conteúdos que vocês já conhecem também do ensino médio. Aqui eu preciso apresentar para vocês a diferença entre o curso avançado e a eletiva de matemática. Ano que vem, a Mobile vai oferecer para vocês diversos cursos que a gente chama de avançado. Ou seja, você vai ter avançado de matemática, avançado de história, de física, entre tantos outros. E também tem as eletivas, de matemática, de física, geografia, entre tantas outras. Qual que é a diferença entre um curso avançado e a eletiva? Primeira grande diferença, a eletiva, ela é uma disciplina, ou seja, você vai ter que arcar com faltas, com presença, com notas, com atividades avaliativas, eventualmente com uma recuperação, como com qualquer outra disciplina do curso regular. O avançado, ele é um curso optativo, ou seja, vocês vão poder cursar o avançado, eventualmente se você sentir que você não está conseguindo acompanhar ou que de repente você mudou de estratégia, não é um problema você trocar o avançado, trocar o curso. Diferente da eletiva que, uma vez que você assumiu, você vai ter que levar essa disciplina até o final do ano. A eletiva ela tem um caráter para você aprender novos conceitos e estudar estratégias para resolução de problemas. No avançado, a ideia é aprofundar os conteúdos que vocês já estudaram ao longo do primeiro e do segundo ano com ênfase em questões de vestibulares. Ou seja, no avançado, são entregues listas de exercícios com questões de vestibulares. Isso não quer dizer que na eletiva nós não iremos trabalhar questões de vestibulares. Sim, nós iremos também trabalhar questões de vestibulares, mas o foco é uma disciplina formativa. Bem, o que nós vamos estudar e por que essa escolha? Um dos tópicos que nós vamos estudar é aplicações de funções em diferentes contextos. Então, vocês estudaram ao longo do primeiro e do segundo ano do ensino médio diversos tipos de funções. Função afim, função quadrática, exponencial, logarítmica, trigonométrica. Em muitos desses momentos, vocês viram algumas aplicações dessas funções. Porém, quando você está aprendendo esse conceito, você precisa também passar por uma parte mais algébrica. O nosso objetivo aqui é retomar um pouco esses conteúdos, mas trabalhar principalmente com aplicações dessas funções em diferentes contextos. Um exemplo. O diretor de um teatro percebeu que, com o ingresso a R$ 9,00, 300 pessoas assistem ao espetáculo e que, para cada redução de R$ 1 no preço dos ingressos, o público aumenta em 100 espectadores. Item A. Sendo x o valor do ingresso, determine uma expressão R de x para a receita desse espetáculo. B. Qual deve ser o preço para que a receita seja máxima? C. Se as despesas com atores, aluguel de teatro e mais alguns gastos custam R$ 2.700, qual o preço que o ingresso deve custar para que não haja prejuízo? Então, esse é um exemplo de uma situação-problema em que você tem que usar conceitos de função afim, de função quadrática, de máximo de função, além do conceito de o que é receita, o que é lucro, o que é custo. Tudo isso para que você possa modelar essa situação-problema e responder todos os itens que foram solicitados. Outro assunto que nós vamos estudar é o conceito de derivada integral. Esse é um assunto que geralmente ele é trabalhado no ensino superior. Porém, já trabalho com esse assunto há alguns anos na eletiva e eu sempre tenho um retorno muito bacana de ex-alunos
que quando eles entram para fazer um curso superior e que eles vão ter cálculo diferencial integral, que é a ideia de derivada integral, eles sempre retornam para a escola e dizem o quanto foi importante eles entrarem nessas faculdades, conhecendo um pouquinho a ideia do que é a derivada e o que é a integral. Um exemplo. Um fabricante de caixas de papelão pretende fazer caixas sem tampas a partir de folhas quadradas de cartão com área igual a 576 cm², cortando quadrados iguais nos 4 cantos e dobrando os retângulos, resultantes do corte, para cima. Determinar a medida do lado do quadrado que deve ser cortado para se obter uma caixa com o maior volume possível. Então essa é uma situação problema, que quando você modela essa situação problema, você acaba caindo numa função e para que você possa fazer a análise exigida dessa função, você precisa ter o conhecimento sobre derivadas. A parte de integral é uma parte que, principalmente, o que a gente trabalha é com o cálculo de área embaixo de gráfico. Então, por exemplo, essa área S, que está representada embaixo do gráfico dessa função f de x, você consegue calcular conhecendo o conceito de integral. E conhecendo o conceito de integral, a gente consegue ir até o que a gente chama de sólidos de revolução. Então, você consegue, a partir de uma função, modelar um sólido que ele é gerado a partir da rotação de uma região. Então, esse sólido em amarelo, por exemplo, você consegue calcular o volume desse sólido através do conceito de integral. Outro assunto que nós vamos estudar na matemática eletiva é a parte de programação linear. Apesar do nome programação, aqui não tem nada a ver com a ideia de programação de computadores. Esse programação está muito mais ligado à ideia de uma sequência de atividades numa ordem específica para você atingir o objetivo esperado. Então, exemplo de o que é programação linear. Qual é o número de casas que o governo deve construir para que atenda a demanda da população sem desperdiçar dinheiro? Qual é a maneira mais barata de se fazer viagens com 2 tipos de caminhões com capacidades diferentes? Então, questões como estas serão resolvidas por meio de uma técnica com ampla aplicação em problemas desse tipo, isto é, problemas em que seu objetivo é realizar atividades com o menor custo ou com a maior produtividade possíveis. Então, são situações, problemas em que você geralmente tem mais de uma possibilidade de solução e o objetivo é encontrar o que a gente chama de solução ótima, ou seja, qual é a melhor solução para você ter um custo mínimo ou para você ter uma maior receita, digamos assim. Outro assunto que nós também vamos estudar na matemática eletiva do terceiro ano é a parte de polinômios complexos e geometria analítica, revisão. Por que revisão? Bem, como funciona o curso regular do terceiro ano? O curso regular do terceiro ano funciona assim. Durante o primeiro semestre, vocês irão estudar esses conteúdos, polinômios, complexos e geometria analítica. No segundo semestre, a matemática no curso regular do terceiro ano já começa com a revisão dos conteúdos do ensino médio de matemática. Porém, para que a gente consiga fazer uma revisão ampla, a gente não tem tempo de revisar os conteúdos que foram dados no primeiro semestre. Então, quem fizer o curso de matemática eletiva, a gente vai retomar os conteúdos que foram dados no primeiro semestre do curso regular, ou seja, polinômios, complexos e geometria analítica, no último bimestre da matemática eletiva. Ou seja, a gente usa o último bimestre da matemática eletiva para retomar os conteúdos que foram trabalhados no primeiro semestre do curso regular do terceiro ano. Então, aqui um pouquinho do que a gente vai falar. Então, a gente tem aqui situações que envolvem números complexos, polinômios, equações, geometria analítica, tudo isso vocês vão estudar no primeiro ano no primeiro semestre do terceiro ano e vão retomar isso no quarto bimestre da eletiva de matemática do terceiro ano. Bem, aqui eu coloquei algumas carreiras que exigem matemática como disciplina específica na segunda fase da FUVEST, ou seja, aquelas que prestarem
engenharia, direito, economia, administração, psicologia, geologia, meteorologia, física, matemática, por exemplo, vão ter na segunda fase da FUVEST matemática como sendo uma disciplina específica, ou seja, vão ter que fazer algumas questões dissertativas de matemática na segunda fase. Bem, se o foco da eletiva não é vestibular, por que eu estou falando isso aqui? Porque, por mais que o foco da eletiva não seja o vestibular, uma vez que você se dedique a trabalhar mais com matemática, a trabalhar mais com situações, problemas, isso vai ajudar você, mesmo que indiretamente, a trabalhar melhor com a matemática de um modo geral. Então, por exemplo, quando eu falo que a gente vai estudar cálculo diferencial integral, né, a parte de derivadas integrais, mesmo que isso não seja um conteúdo do ensino médio, seja um conteúdo do ensino superior, mas o fato de você se dedicar a estudar aquele conteúdo, você vai trabalhar o tempo todo com funções, com gráficos, isso com certeza vai te ajudar a ter um desempenho melhor com questões em matemática de um modo geral. Obrigado, pessoal. Boa escolha.